Bom dia a todos. Nós iremos então dar continuidade à nossa aula sobre o reino fungi. Agora nós iremos falar sobre um dos principais reinos que vai englobar principalmente os organismos que são decompositores, ou seja, aqueles que são de extrema importância na natureza, né? O objetivo da nossa aula hoje será explicar as principais características dos fungos, quanto à estrutura, nutrição, reprodução e também a sua importância, né? Reconhecer também e explicar a importância ecológica dos fungos, assim como os benefícios e prejuízos que causam à espécie humana. Há todo um lado positivo e também negativo, né? Aqueles que são transmissores não, aqueles que são que vão ali causar alguma doença, né? Desculpa, pessoal, vão causar ali alguma doença, como no caso também as micoses, né? Nós vamos ver daqui para frente. Vamos lá, pessoal. Vimos na aula anterior o reino protista e os principais então representantes que foram as algas e os protozoários. E agora nós vamos tratar sobre o reino fungi, certo? Qualquer dúvida vocês podem contactar via direct, WhatsApp, ou então postar lá a dúvida no fórum do portal da escola, beleza? Olha só, então nós vamos agora adentrar as características do reino fungi. Primeiro, são seres eucariontes, são seres pluricelulares, como no caso os cogumelos, que existem, por exemplo, cogumelos que são comestíveis, né? Como no caso o shiitake. Temos aí também os bolores, aqueles que vão se formar principalmente sobre os alimentos que estão em estágio de putrefação, né? E vão formar aquele aspecto de algodãozinho, né? Em cima da fruta, ou até mesmo do pão. E temos também, pessoal, a orelha de pau, né? Que é conhecido como aquele que está ali vivem sobre madeira em decomposição, né? A gente tem ali, por exemplo, esses tipos de fungos. Bom, pessoal, então é só, nós vamos ter também aqueles que são considerados unicelulares, né? Os unicelulares, que são justamente as leveduras, Ah, a exemplo das leveduras, nós vamos ter a Saccharomyces cerevisiae, né? Que vai estar aí também atrelado na produção da fermentação de bebidas alcoólicas, né? Como no caso a cerveja. Certo, vamos lá falando então sobre a primeira característica. Nós vamos adentrar então a morfologia. Então nós vamos ter então como representante o cogumelo, né? A parte externa aí que vai formar o micélio reprodutivo, o corpo de frutificação, vai estar mais voltado aí então a grande parte na reprodução. E lá embaixo, que lembra muitas raízes que não são raízes, na verdade correspondem a hifas, nós vamos ter então o micélio vegetativo, né? Nós vamos ver então mais na frente, pessoal, que na verdade as espécies de fungos multicelulares, elas apresentam um corpo composto por filamentos. Esses filamentos, na verdade, são essas hifas, né? Que na verdade essas hifas, o conjunto dela formam o micélio. A parede das hifas é composta por quitina, né? A quitina, pessoal, na verdade é como se fosse corresponde em suma a um açúcar, né? Que é o mesmo que vai reverter ali a carapaça dos insetos, no caso o exoesqueleto. Então a gente vai ter aqui as hifas, conjunto de filamentos, e o micélio, conjunto de hifas, né? Micélio reprodutivo, que é o corpo de frutificação, parte visível, e o micélio vegetativo, que vai estar lá embaixo, que lembra as raízes, né? Que vai estar mais ligado, por exemplo, à nutrição, né? A nutrição desse organismo. Vamos então para a segunda parte da explicação, certo? Falamos então aí sobre as hifas e o micélio. Vamos lá então para a segunda característica, nutrição. Bom, os fungos são seres heterotróficos, ou seja, não têm capacidade de produzir seu próprio alimento. São considerados decompositores e parasitas. Bom, alguns fungos eles são parasitas, mas a maioria é sapróbia, né? O que são isso? São fungos que vão alimentar-se da matéria orgânica morta. Deixa eu explicar para vocês. Com as bactérias, os fungos sapróbios decompõem a matéria orgânica,
fazendo então a ciclagem de nutrientes. Algumas espécies são utilizadas principalmente na alimentação humana, enquanto outras, como as leveduras, são usadas na fabricação de diversos alimentos, né? Então é só. Nós vamos ter então aí o grupo dos decompositores e os parasitas, né? Os parasitas, pessoal, são aqueles que vão causar principalmente as micoses, né? São aquelas coceirinhas que nós vamos ter aí no pé, né? E que vai causar algumas irritações. E é isso, né? Vamos agora partir para a segunda parte, que vai falar então sobre a digestão extracorpórea, né? Como é que ocorre a digestão extracorpórea desses fungos. Beleza, pessoal. Então é só. Quando a gente fala de uma digestão extracorpórea, o que acontece? Então, os fungos, né, nesse caso, as hifas do micélio vegetativo, elas vão liberar enzimas que fazem a digestão da matéria orgânica. Depois, os nutrientes que vão estar disponíveis no solo são absorvidos e em seguida vão ser distribuídos no corpo do fungo, certo? Vamos dar continuidade agora falando sobre a reprodução. Os fungos que são unicelulares, né, eles vão se reproduzir por meio que nós vamos chamar de brotamento, né? É um tipo de reprodução assexuada. Nós vamos ter as leveduras. Ou seja, nós vamos perceber então aí que um único fungo, né, uma única levedura, vai formar um broto e a partir desse broto vai ser possível originar outros indivíduos. Então a gente percebe que uma única levedura, né, vai formar aí uma espécie de bolinha e essa bolinha aí é capaz, né, de criar uma espécie então de vários outros indivíduos que vão se deslocar da levedura mãe e formar outros indivíduos, né? Outros fungos. Bom, pessoal, no caso dos fungos que são pluricelulares, a reprodução vai ser do tipo sexuado, né? A gente vai chamar aí de reprodução esporulada. O que acontece? No corpo de frutificação, nós vamos ter então aí uma região ou uma parte do cogumelo capaz de produzir estruturas chamadas de esporos. Esses esporos são estruturas totalmente, né, resistentes ao ambiente. E quando eles encontram uma situação melhor, né, eles germinam e formam as hifas vegetativas. E, no, e é justamente, né, nesse corpo de frutificação que vai ocorrer justamente a reprodução do tipo sexuada. Na esporulação a gente vai ver, por exemplo, um pão que está adormecido e esse pão adormecido a gente percebe que com o tempo ele vai passar a estar fungado, né? Porque justamente esses esporos eles vão estar espalhando-se em toda a superfície desse pão, fazendo com que vários outros corpos de frutificação sejam formados. Vamos agora enfatizar sobre a classificação, né? O reino fungi, pessoal, é dividido em filo miceto e filo dos eucomicetos. Nós vamos trabalhar justamente com o filo que mais interessa ao vestibular, né? Que são os eucomicetos. Vamos iniciar sobre o primeiro, o zigomiceto. Bom, pessoal, o zigomiceto tem como principais representantes aí os bolores e mofos, né? Eles formam um esporo sexuado chamado de zigósporos e não apresentam corpo de frutificação. Esse tipo de fungo é aquele principalmente que ele consegue se fixar na parede, né? Principalmente das casas, quando a gente percebe ali um período de umidade, né? Muita umidade na região. Outro grupo aí, pessoal, são os basidiomicetos, né? Os mais conhecidos, como no caso os orelhas de pau, o champignon e shiitake, que são comumente aí servidos na mesa das pessoas que preferem, né? Cogumelo, no caso, comestíveis, né? Tipo de cogumelos comestíveis. E tem aquele também, o Amanita muscaria, que ele é um tipo severo, né? De fungo, né? Bem perigoso. Continuando aí, pessoal,
dos basidioobcetos, nós vamos ter então que eles formam um esporo sexuado chamado de basidiósporos, né? Bom, pessoal, também tem aí o filo dos deuteromicetos, né? São chamados de fungos imperfeitos, não tem no livro de vocês. Mas nós vamos apenas enfatizar, né? São chamados de imperfeitos. Nós temos aí como característica por representar apenas fungos que se reproduzem sexualmente e são compositores. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre os eucomicetos. Os eucomicetos, nós vamos ter aí o penicílio, né? E a levedura. O penicílio, nós vamos ter então aí o fungo, né? Um gênero penicillium que ele é importante, foi importante, né, quando foi descoberto, porque ele é considerado aí como um antibiótico, né? Foi principalmente a partir dele que foi produzida a penicilina, que vai combater aí, né, as bactérias, né, no nosso organismo. E as leveduras, né, que estão presentes nos fermentos biológicos e que são importantes aí principalmente na indústria alimentícia. Bom, pessoal, então quanto à questão da importância dos fungos, a gente vai ver que são espécies que decompõem a matéria orgânica morta. Algumas espécies constituem matéria-prima na produção de antibiótico, no caso como a penicilina, penicílio, né, que foi criada a partir dela a penicilina. Algumas espécies despertam interesse médico pelo fato de produzirem doenças, como no caso das micoses, e drogas de efeito alucinógeno. Interesse agrícola, né, por conta das doenças. Então, os agrônomos estudam muito os fungos em relação a isso, a ecologia desses fungos que causam essas doenças nas lavouras. E são empregados na panificação e na produção de bebidas alcoólicas, né? Porque por estarem presentes no fermento aí e também na produção das bebidas, como a Saccharomyces cerevisiae. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham compreendido e gostado da aula.